O evangelho de hoje, dando continuidade àquilo que nós ouvimos no domingo passado, fala do testamento de Jesus. Domingo passado, só para a gente lembrar, Jesus deixa o seu mandamento do amor, no discurso então de despedida dentro da última ceia, lavando os pés dos discípulos. Jesus então dá algumas orientações para a comunidade, e Jesus então tenta resumir num único mandamento aquilo que seria mais importante para que eles pudessem continuar a missão que era a própria de Cristo. No finalzinho do evangelho do domingo passado, Jesus falava: é nisto, é dessa forma, vivendo o amor, que as pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Hoje Jesus começa também o evangelho falando do amor e a importância da gente entender que enquanto igreja, nós temos a missão de ser amor de Cristo, um prolongamento de Cristo ao longo da história, onde a gente precisa passar a nossa vida vivendo bem e marcando a nossa existência com amor. E uma coisa que a gente observou muito também durante esses dias, né? Hoje é o último domingo da Páscoa, domingo que vem a gente já celebra a ascensão de Jesus. Uma palavra forte que a gente foi ouvindo ao longo das leituras é a palavra igreja. Jesus ensinando a sua igreja a revelar cada vez mais a sua presença. E algo também que marca a liturgia de hoje nas leituras é a igreja de Cristo estabelecida aqui na terra. E uma grande chave de leitura é a segunda leitura do livro do Apocalipse, que a gente começa a entender um pouquinho sobre essa realidade sagrada. São João, ele escreve, né, as suas revelações, tudo com um tom meio apocalíptico, final dos tempos. E João fala que vê uma cidade santa, a Jerusalém Celeste. E a Jerusalém Celeste, ela precisa ser entendida em duas realidades. É o céu, a eternidade que um dia a gente vai chegar, se soubermos então guardar a palavra de Deus. Mas a Jerusalém também é a igreja estabelecida aqui na terra. E de onde vem essa igreja? São João começa escrevendo: eu vi a Jerusalém Celeste que desce do céu. Então, por mais que a gente pense que a igreja é uma instituição humana, ela não foi criada por nós. Não foi o Papa, não foi um bispo, não foram os padres. A igreja é um sonho de Deus. Ela desce do céu para ser a morada, a casa onde os homens pudessem fazer encontro com Jesus. Essa igreja que nós amamos e que nós conhecemos, que é tão atacada, tão odiada, ela é um projeto de Deus. Ela desce do céu para que os homens possam então entender o caminho de volta ao Pai. Então a primeira coisa para a gente entender e guardar no nosso coração, depois de ter vivido todos esses domingos da Páscoa, é que a igreja é um sonho de Deus, e ela desce do céu para nos ajudar. E como essa igreja está estruturada? Bonito que São João, ele vai dizer, 12 portas, 12 anjos, lembrando aí as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. A igreja não é uma instituição bagunçada, a igreja tem hierarquia, a igreja tem normas, a igreja tem leis, e tudo isso para quê? Para que a gente possa chegar na Jerusalém Celeste. Então a igreja, instituição sagrada que vem do céu, ela tem fundamento. A nossa igreja tem uma história. Então não foi uma porta que se abriu do nada para que a gente pudesse então fazer encontro com Deus. É uma porta que se abriu, que veio da eternidade para ajudar os homens através das normas, das leis, do fundamento dos apóstolos. Por isso que a igreja é apostólica, porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos que viveram pertinho de Jesus e conhecendo tudo aquilo que ele revelou, trouxeram até para nós. E a igreja, através da sucessão apostólica, tem na figura do Papa, dos bispos, a guarda então daquilo que é a doutrina da igreja. Então que nós possamos compreender a igreja que vem, que está organizada também na doutrina dos apóstolos. E quem que pode fazer parte dessa igreja? São João também escreve que nessa igreja tem portas nos 4 cantos, 3 portas que se abrem para todos os fiéis. Essa é a nossa casa. É aqui na igreja que a gente precisa se sentir cada vez mais amado e acolhido. As 3 portas representam então esses braços de Cristo que vão conduzindo cada vez mais os fiéis. Nós somos convidados a entrar e também a sair testemunhando cada vez mais aquilo que a gente aprende aqui dentro da igreja. E quem permanece nessa igreja? E aí a gente chega no evangelho de hoje. Para permanecer dentro dessa igreja, que é sonho de Deus, estruturada nos apóstolos, aberta a todos, a gente precisa
guardar a sua palavra. Jesus, no comecinho do Evangelho, ele disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Para que a gente possa testemunhar esse amor de Cristo, a primeira coisa é a gente colocar cada vez mais a palavra no centro da nossa vida. É desse jeito que a gente vai demonstrando amor a Cristo. Quando a gente é obediente, guardar a palavra significa vivê-la todos os dias e procurar ser o mais obediente possível. E olha que coisa maravilhosa acontece com quem vive e guarda a palavra. Jesus disse: quem me ama e guarda essa palavra, nós viremos e faremos nele a nossa morada. O mistério de Deus agindo dentro de nós. Se a gente soubesse a grandeza que é ter Deus dentro da nossa vida, a gente teria a nossa vida mudada. E por isso que Jesus consegue resumir em um mandamento só, no mandamento do amor, essa grande verdade. À medida que a gente entra nessa igreja e a gente vai compreendendo essa presença de Deus em nós, tudo vai se transformando na nossa vida. Compreender que nós somos também casa de Deus, morada de Deus. Ele quer morar dentro de cada um de nós. Mas para que Ele viva dentro de nós, é preciso amá-lo, amar os nossos irmãos, viver a palavra. E através desse exercício da vivência da palavra, e tirando de nós tudo aquilo que é mal. E quanta coisa vai destruindo e ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Por que que muitas vezes a gente se desespera, a gente se perde, a gente se ilude com as propostas desse mundo? Porque falta Deus dentro de nós. E não porque Ele não entra, porque a gente não dá espaço, não deixa que Ele faz morada dentro do nosso coração. Existe uma santa mística na igreja, Santa Elizabeth da Trindade. Ela escreve os tratados, grandes tratados sobre a Santíssima Trindade. E Santa Elizabeth, ela diz que desde muito cedo ela se sente habitada. E esse é o mistério do ser humano. Nós não estamos aqui e não viemos a esse mundo perdidos, uma vida sem sentido. Muito pelo contrário. Deus quer que nós sejamos cada vez mais a sua casa. A igreja, por excelência, o templo é a casa de Deus. Mas cada ser humano, cada filho de Deus também precisa ser a sua morada. E a gente vem na igreja justamente para isso, para que a gente vá entendendo que dentro de nós precisa morar o Salvador. E eu preciso dar espaço para esse Deus, para que ao longo da minha vida eu consiga cada vez mais testemunhar o seu amor. Não porque eu sou o mais inteligente, o mais bonito, o mais capaz, mas porque eu permiti que ao longo da minha vida Deus fosse tudo na minha história. E esse é o projeto de Deus, para que a gente possa então ir dando liberdade para que Ele entre e faça morada no nosso coração. Jesus disse mais, que ao longo dessa caminhada o Espírito Santo nos ajudaria, porque facilmente a gente se esquece dos encontros com Deus, da sua amizade, do seu amor. E Jesus disse, Ele está voltando para o Pai. Eu vou deixar o defensor, eu vou deixar o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo. Ele vai ensinar todas as coisas e vai recordar tudo aquilo que eu tenho dito. Nos momentos de tribulação, de dificuldade, é esse Espírito Santo que foi dado no batismo, na crisma, esse Espírito Santo que é derramado na vida da igreja, é esse Espírito Santo que vai fazer a gente lembrar desse compromisso que a gente tem com Deus, de ser a sua morada, de ser a sua casa. Jesus continua dizendo também no Evangelho, eu vou e vou deixar a paz. Ele não nos abandona. A sua ausência física não significa que Ele não está presente dentro de nós, na nossa humanidade. Ele diz, eu deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Então nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, não se perturbe. A paz que nós recebemos aqui na igreja, daqui a pouquinho, e o padre faz questão de fazer isso, quando nós estamos ali fazendo o momento da consagração, depois o padre diz, eu vos dou a paz de Cristo, e faço questão de estender o meu braço sobre a comunidade, e é justamente que Cristo quer comunicar a nós. Ele se transmite, Ele se doa, Ele se comunica, porque Ele é a nossa paz. E muitas vezes quando a gente fica perturbado, é porque a gente não entendeu esse mistério de Deus em nós, a paz de Cristo agindo na nossa vida. Compreendamos cada vez mais que, alimentados por Cristo, na força que Ele derrama sobre a sua igreja, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter um espírito de timidez, de fraqueza, muito pelo contrário. A paz de Cristo é derramada sobre nós para que a gente vença, para que lutando nesse mundo, a
a gente conquiste cada vez mais a vontade de Deus. Eu disse no começo da homilia que esse discurso faz parte do testamento de Jesus, a sua despedida, e ele também diz algo muito interessante no finalzinho do Evangelho. Eu vou, mas voltarei a vós, mas eu estou voltando para o Pai. Jesus está apontando aí que, passado pela morte, Jesus ressuscitou. Ele aponta também para nós que a morte não é uma tragédia sem sentido. Às vezes, quando a morte bate lá na nossa porta, um familiar, um amigo, quando a gente sabe da notícia que alguém que partiu, é inevitável que o nosso coração fique perdido, fique meio desanimado, entristecido. Mas a morte é essa realidade, é desse jeito que, como cristão e católico, a gente precisa pensar. A morte é uma volta para o Pai. Todos nós, de alguma forma, talvez a gente não sabe quando, mas todos nós estamos voltando para o Pai. A gente não sabe o nosso dia, mas vai chegar uma hora que a gente vai fazer a nossa passagem. Mas a nossa vida aqui nessa terra não é para que a gente permaneça nessa existência. Tem algo muito maior que o bondoso Deus tem revelado e mostrado para nós esse caminho, a Jerusalém Celeste, a eternidade, o paraíso. A nossa vida aqui é um brevíssimo segundo, e a morte é isso, é a volta para o Pai. Nós saímos do coração dele, aqui vivemos, e vai chegar uma hora que nós vamos ter que voltar e prestar contas a Deus. Que o nosso coração se prepare bem para esse dia, e é para isso que serve a igreja, para que, vivendo a dinâmica da liturgia, a dinâmica da nossa fé católica, a gente vá se preparando bem, para que o dia que a gente tiver que se encontrar com Ele, a gente apresente as nossas obras, o nosso amor, na humildade do nosso coração, que a gente se apresente sem máscara, sem mancha, diante do juiz da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.